Olá pessoal, meu nome é Felipe Monteiro, eu sou aluno da cadeira de Direito da Criança e do Adolescente da FADIR da FURG e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as medidas de proteção à criança e ao adolescente. Para que a gente possa chegar nessas medidas, é importante que a gente esclareça alguns pontos primeiro. No ordenamento jurídico brasileiro, a criança e o adolescente eles são considerados sujeitos de direitos. O que isso quer dizer? Que além dos direitos que todas as pessoas possuem, eles ainda detêm de alguns direitos específicos que visam protegê-los durante esse período de transição, do nascimento aos 18 anos. Esses direitos eles têm base na Lei 8.069 de 1990, que é também conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o ECA. Quando uma criança ou adolescente se encontra numa situação de vulnerabilidade, o ECA prevê, então, algumas medidas de proteção, né, ou medidas socioeducativas. Sendo essas medidas de proteção aplicáveis quando os direitos da criança são violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, pelos pais ou responsáveis, ou pela própria criança ou adolescente. As medidas elas podem ser aplicadas a qualquer tempo, podendo ser cumuladas. Embora o rol de medidas ele conste no artigo 101 do ECA, cabe ao juiz fazer modificações e desde que essas modificações sejam em benefício dessa criança ou do adolescente. As medidas socioeducativas elas só podem ser aplicadas nos adolescentes. Aqui vale lembrar que no ordenamento jurídico brasileiro, as crianças são são consideradas crianças do 0 aos 12 anos incompletos, e o adolescente ele é considerado dos 12 aos 18 anos. Então, as medidas socioeducativas elas só podem ser aplicadas nos adolescentes, então dos 12 aos 18 anos. E elas só podem ser aplicadas quando um adolescente ele comete algum ato, né, infracional, que é uma conduta descrita como um crime ou uma contravenção, sendo vedado pelo ECA a aplicação então nas crianças. As medidas socioeducativas elas estão presentes no artigo 122 do ECA, mas elas não são consideradas penas, elas são consideradas medidas educativas com o objetivo de garantir a reinserção do adolescente na sociedade. As medidas socioeducativas elas incluem advertências, medidas de semiliberdade, internação e também as medidas de proteção. Por serem medidas que podem cercear a liberdade do adolescente, todo o processo que imputa essas medidas, ele deve manter os princípios do contraditório e da ampla defesa para poder ser válido dentro do ordenamento jurídico, então, esse processo. E o juiz, na hora de aplicar, deve levar em consideração a gravidade da infração, as circunstâncias que levaram ao ato infracional e, por último, mas não menos importante, a capacidade que esse adolescente tem de cumprir essa medida socioeducativa. Muito embora a gente tenha essas medidas para a proteção do adolescente, infelizmente, da forma como é o sistema correcional brasileiro, o adolescente acaba às vezes ficando exposto nessas situações a medidas, a violências, sejam elas físicas e às vezes até ao futuro, né, por assim dizer. Porque muitas vezes o primeiro contato de um adolescente com uma facção criminosa é dentro de uma unidade correcional, né, para adolescentes. Então, nós temos hoje a necessidade de pensar em formas diferentes de trabalhar esse cerceamento de liberdade e essa correção, né, e esse processo de correção ao adolescente para que ele não tenha acesso ao crime dentro de uma unidade que visa protegê-lo. Obrigado e por enquanto, por hoje é isso. Obrigado.